Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. Esse canal é um espaço dedicado a trazer mensagens inspiradoras de fé e reflexão para você. Meu objetivo aqui é compartilhar palavras de esperança e conforto, que possa te ajudar a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, fortalecidos pela presença divina em nossas vidas. No vídeo de hoje, gostaria de falar sobre o Salmo 19, uma poderosa mensagem de fé e esperança que nos inspira a reconhecer a glória e a majestade de Deus em todas as coisas. Neste vídeo, vou fazer uma análise detalhada deste salmo, explorando cada um dos seus versículos e descobrindo a riqueza de sabedoria e inspiração que eles contêm. Vamos refletir sobre o poder da criação divina, a importância dos mandamentos de Deus em nossas vidas, e a necessidade de buscar a humildade e a pureza de coração em nossas palavras e pensamentos. Tenho certeza de que este vídeo será uma fonte de inspiração e de reflexão para você. Então, fique conosco até o fim desse vídeo e vamos explorar juntos as maravilhas do Salmo 19. O versículo 1 começa dizendo: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse versículo é uma bela expressão da grandiosidade de Deus e da sua obra. Ele nos convida a contemplar a criação e a perceber a presença divina em tudo o que nos rodeia. Quando olhamos para o céu, podemos ver a magnitude da glória de Deus, que se manifesta através do sol, das estrelas, das nuvens e de todas as maravilhas celestes. O firmamento, por sua vez, anuncia a obra das mãos de Deus, revelando a perfeição da sua criação. Esse versículo nos lembra que Deus está presente em todos os lugares, e que a sua glória pode ser vista em cada canto da natureza. É um convite para nos conectarmos com o divino através da observação e da admiração da sua criação. Já o versículo 2 diz: Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Esse versículo é uma bela reflexão sobre a ordem e a sabedoria que Deus colocou na criação. Ele nos mostra que a sucessão dos dias e das noites não é apenas uma questão de movimento celestial, mas também um testemunho da sabedoria e da fidelidade divina. Cada dia que se passa é uma declaração do amor e do cuidado de Deus por nós. Ele nos dá a luz do sol para iluminar nossos caminhos, para aquecer nossos corações e para nos guiar em nossas jornadas. Cada noite que vem é um convite para a reflexão, para a introspecção e para a busca da sabedoria. Esse versículo nos lembra que a vida é um processo contínuo de aprendizado e de evolução, e que cada momento é uma oportunidade para crescermos em conhecimento e em amor. É uma mensagem de encorajamento para enfrentarmos as dificuldades com coragem, e para buscarmos a orientação divina em todos os momentos. O versículo 3 fala: Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Esse versículo nos fala da onipresença e da universalidade da voz de Deus. Ele nos lembra que a presença divina se manifesta em todas as coisas e em todas as línguas, e que a sua voz pode ser ouvida em todo lugar. Não importa qual seja a língua ou o dialeto falado, a voz de Deus pode ser ouvida em todos os lugares e em todas as culturas. É um convite para percebermos a presença divina na diversidade e na riqueza da criação, e para reconhecermos a unidade que existe em todas as coisas. Esse versículo nos convida a prestar atenção aos sinais e às mensagens divinas que estão presentes em nosso dia a dia, e a percebermos a beleza e a sabedoria que existem em todas as coisas. É uma mensagem de esperança e de confiança na bondade e na misericórdia divina, que estão presentes em todos os cantos do universo. E o versículo 4 diz: A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Esse é uma expressão da magnitude e do poder de Deus, que estende a sua presença por toda a terra e além dela. Ele nos fala da amplitude da criação divina e do alcance das suas palavras, que se estendem até o fim do mundo. A linha de Deus, ou seja, a sua presença e a sua influência, se estende por toda a terra, abrangendo todas as nações, culturas e línguas. Ele é um Deus universal, que está presente em todos os lugares e que se importa com todas as suas criaturas. Esse versículo também fala da tenda que Deus colocou para o sol,
que é uma imagem poderosa da presença divina na natureza. Ele nos lembra que o sol é uma das maravilhas da criação, e que Deus está presente em sua luz e em seu calor. Já o versículo 5 fala: o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. Esse versículo é uma imagem poética e poderosa da natureza e do poder de Deus. Ele nos fala de Deus como um noivo que se prepara para o seu casamento, saindo do seu tálamo, quarto nupcial, e se alegrando como um herói que corre para a batalha. Esta imagem sugere que Deus está sempre em movimento, sempre se preparando para novas obras e desafios. Ele é um Deus dinâmico, que está sempre em ação, e que se alegra com a sua obra. Esta imagem também sugere a alegria que Deus tem em sua criação, e o seu desejo de que todos os seus filhos e filhas possam experimentar essa alegria. É uma mensagem de encorajamento para que possamos nos alegrar com a obra de Deus e para que possamos nos unir a Ele em sua missão. Continuando com a nossa análise, o versículo 6 diz: a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Esse versículo é uma expressão da grandeza e da onipresença de Deus, que está presente em toda a criação e que tudo vê. Ele nos fala da saída de Deus desde uma extremidade dos céus e do seu curso até a outra extremidade, o que sugere a sua presença em todas as partes do universo. Esse versículo também fala do calor de Deus, que é uma imagem poderosa da sua presença e do seu poder. Nada pode se esconder do calor divino, o que significa que Deus é capaz de penetrar em todas as coisas e de ver todas as coisas. Esta imagem sugere que Deus está presente em todos os lugares e em todas as coisas, e que nada pode escapar da sua presença e do seu olhar amoroso. É uma mensagem de encorajamento para que possamos confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele está sempre presente e que nada pode nos separar do seu amor. Já o versículo 7 fala: a lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Esse versículo é uma expressão da importância da palavra de Deus em nossas vidas. Ele nos fala da perfeição da lei do Senhor e do seu poder para refrigerar a alma. Isso significa que a palavra de Deus é uma fonte de paz, de conforto e de esperança para todos aqueles que a buscam. Esse versículo também fala do testemunho do Senhor, que é fiel e que dá sabedoria aos simples. Isso significa que a palavra de Deus é uma fonte de verdade e de sabedoria, que nos orienta em todas as áreas da vida. Esta imagem sugere que a palavra de Deus é uma fonte de nutrição espiritual, que nos fortalece e nos capacita para enfrentarmos os desafios da vida. Ela é um guia para a vida, que nos ajuda a tomar decisões sábias e a viver de acordo com a vontade divina. E o versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. Esse versículo é uma expressão da importância dos mandamentos de Deus em nossas vidas. Ele nos fala da retidão dos preceitos do Senhor e do seu poder para alegrar o coração. Isso significa que a obediência aos mandamentos de Deus traz alegria e satisfação ao coração daqueles que o seguem. Esse versículo também fala da pureza do mandamento do Senhor, que ilumina os olhos. Isso significa que a obediência aos mandamentos de Deus traz clareza e perspectiva à nossa vida, permitindo-nos ver o mundo com uma nova luz. Esta imagem sugere que os mandamentos de Deus são uma fonte de guia e de sabedoria, que nos ajudam a viver de acordo com a vontade divina. Eles nos ensinam a amar a Deus e ao próximo, a viver com integridade e a buscar a justiça e a bondade em todas as coisas. O versículo 9 fala: o temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Esse versículo é uma expressão da importância do temor do Senhor em nossas vidas. Ele nos fala da limpeza do temor do Senhor e da sua permanência eterna. Isso significa que o temor de Deus é uma atitude fundamental que deve guiar todas as nossas escolhas e ações, e que sua importância é eterna. Esse versículo também fala dos juízos do Senhor, que são verdadeiros e justos. Isso significa que Deus é um juiz justo e que suas decisões são baseadas na verdade e na justiça.
Esta imagem sugere que o temor de Deus é uma fonte de pureza e de retidão, que nos ajuda a viver em harmonia com a vontade divina. Ele nos ensina a ter respeito e reverência por Deus e a buscar a sua orientação em todas as coisas. Já o versículo 10 diz: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Esse versículo é uma expressão da grandeza e da importância dos mandamentos de Deus em nossas vidas. Ele nos fala da sua superioridade em relação ao ouro e ao mel, que são considerados tesouros valiosos e doces. Esta imagem sugere que os mandamentos de Deus são tesouros mais valiosos do que qualquer riqueza material que possamos possuir. Eles são doces e saborosos como o mel e o licor dos favos, e trazem alegria e satisfação àqueles que os seguem. Os mandamentos de Deus são um guia para a vida, que nos ensinam a amar a Deus e ao próximo, a viver com integridade e a buscar a justiça e a bondade em todas as coisas. Eles são uma fonte de sabedoria e de orientação, que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. E o versículo 11 fala: também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Esse versículo é uma expressão da importância dos mandamentos de Deus em nossas vidas. Ele nos fala do seu poder para nos admoestar e para nos guiar em nossas escolhas e ações. Esta imagem sugere que os mandamentos de Deus são uma fonte de admoestação e de correção para nós, ajudando-nos a corrigir nossos caminhos e a seguir o caminho da retidão. Eles são uma fonte de sabedoria e de orientação, que nos ajudam a viver em harmonia com a vontade divina. Esse versículo também nos fala da grande recompensa que há em guardar os mandamentos de Deus. Isso significa que a obediência aos mandamentos de Deus traz bênçãos e recompensas em nossas vidas, permitindo-nos viver em paz e em harmonia com o mundo ao nosso redor. Continuando com a nossa análise, o versículo 12 diz: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Esse versículo é uma expressão da importância da confissão de pecados e do perdão divino em nossas vidas. Ele nos fala da nossa dificuldade em entender os nossos próprios erros e de como precisamos da ajuda de Deus para nos purificar. Esta imagem sugere que a confissão de pecados é fundamental para a nossa vida espiritual, e que precisamos reconhecer nossos erros e pedir o perdão de Deus para sermos purificados. Ela nos ensina que não podemos confiar em nossa própria sabedoria ou justiça, mas devemos buscar a orientação divina em todas as coisas. Esse versículo também nos convida a pedir a ajuda de Deus para expurgar os nossos erros ocultos, aqueles que não conseguimos enxergar por nós mesmos. Isso significa que Deus conhece todos os nossos pecados e falhas, mesmo aqueles que tentamos esconder ou negar, e que precisamos da sua ajuda para nos libertar desses fardos. Já o versículo 13 fala: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Esse versículo é uma expressão da importância da humildade em nossas vidas. Ele nos fala da necessidade de guardarmos a nós mesmos da soberba, para que não nos deixemos dominar pelo orgulho e pela vaidade. Esta imagem sugere que a soberba é uma tentação constante em nossas vidas, e que devemos estar sempre vigilantes para não nos deixarmos seduzir por ela. A humildade, por outro lado, é uma virtude que nos ajuda a reconhecer nossas fraquezas e a buscar a ajuda de Deus em todas as coisas. Esse versículo também nos convida a sermos sinceros e a reconhecermos nossas transgressões, para que possamos ser purificados e libertados delas. Isso significa que precisamos ter coragem para reconhecer nossos erros e para pedir o perdão de Deus, confiando em sua misericórdia e em seu amor por nós. Para finalizar a nossa análise, o versículo 14 termina dizendo: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse versículo é uma expressão da importância da pureza de coração e da humildade em nossas palavras e pensamentos. Ele nos fala da nossa necessidade de cultivarmos uma vida interior agradável a Deus, em que nossas palavras e pensamentos reflitam a sua presença e o seu amor em nossas vidas. Esta imagem sugere que a meditação do coração é fundamental para a nossa vida espiritual,
e que devemos cultivar uma vida interior rica em oração, reflexão e contemplação. Ela nos ensina que as nossas palavras e pensamentos devem estar em harmonia com a vontade divina, e que devemos buscar a orientação divina em todas as coisas. Esse versículo também nos convida a reconhecer Deus como nossa rocha e nosso Redentor, confiando em sua fidelidade e em seu amor por nós. Isso significa que precisamos ter fé em Deus, e confiar em sua orientação e em sua proteção em todas as situações da vida. O Salmo 19 é uma expressão da glória e da majestade de Deus, revelada em sua criação e em sua palavra. Ele nos convida a reconhecer a grandeza de Deus em todas as coisas, e a buscar a sua orientação e a sua proteção em todas as situações da vida. O Salmo nos ensina a valorizar os mandamentos de Deus em nossas vidas, reconhecendo a sua importância e o seu poder para nos orientar e nos transformar. Ele também nos convida a buscar a humildade em nossas vidas, reconhecendo a nossa necessidade da ajuda de Deus em todas as coisas. Em resumo, o Salmo 19 é uma fonte de inspiração e de reflexão para todos aqueles que buscam a presença divina em suas vidas. Foi um prazer compartilhar essa análise do Salmo 19 com você. Espero que tenham encontrado inspiração e reflexão nesta poderosa mensagem de fé e esperança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, e de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as próximas análises e mensagens de fé. E se você tiver algum comentário ou reflexão para compartilhar, deixe-o abaixo nos comentários. Ficarei feliz em saber a sua opinião e em continuar essa conversa com você. Muito obrigada por assistir, e que Deus te abençoe ricamente em todas as áreas da vida. Antes de finalizar esse vídeo, gostaria de deixar uma mensagem de fé e esperança para você. Em momentos de incerteza e dificuldade, é normal sentirmos medo e insegurança em relação ao futuro. Mas é importante lembrar que Deus está sempre conosco, e que podemos confiar em sua fidelidade e em seu amor por nós. Não importa quais sejam os desafios que enfrentamos, Deus está ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Ele é a nossa rocha e o nosso refúgio, a fonte de nossa força e de nossa esperança. Por isso, não desista diante dos obstáculos. Mantenha a fé e a confiança em Deus, sabendo que Ele é capaz de realizar grandes coisas em sua vida. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e para se aproximar ainda mais de Deus. Que essa mensagem de fé e esperança possa fortalecer o seu coração e renovar as suas forças para enfrentar os desafios da vida. Lembre-se sempre de que Deus está com você, e que nada pode separá-lo do amor que Ele tem por você. Agora, está aparecendo em sua tela uma sugestão de um vídeo incrível. Então, não perca mais tempo e confira. Tenho certeza que você vai amar. Vou ficando por aqui, até ao próximo vídeo.